Olá, meus amores! Videoaula de língua portuguesa de hoje. Na videoaula de língua portuguesa de hoje, a gente vai trabalhar a separação da palavra no final de uma linha. Então, muitas vezes a gente está escrevendo no nosso caderninho, está lá na linha horizontal escrevendo, e a palavra não dá toda. O que é que eu faço? Eu vou separar a palavrinha, deixar uma parte dessa palavra numa linha e concluir essa palavra na outra linha. Vamos ver aqui um exemplo parecido com o que tem no livro de vocês. Lembrando, hoje a gente vai trabalhar as páginas 44, 45 e 46, tá certo? São 3 páginas, 44, 45 e 46. Então, vamos lá, gente. Presta atenção. Então, eu coloquei uma frase um pouquinho modificada do seu livro, mas vai estar parecido, tá? Peguei uma parte principal. Então, a frase é o seguinte, né? Uma parte do texto. Até da fábula Assembleia dos Ratos. Os ratos queriam se livrar do gato que morava na vizinhança. Então, eu comecei a escrever, ó, na linha horizontal, né? Os ratos queriam se livrar do gato que Não dá para escrever a palavra toda. Eu coloco o tracinho hífen para dizer que a palavra continua na outra linha. Morava. Professora, se eu colocar assim, até o R, não vai ser sílabas. Eu tenho que entender que eu tenho que deixar uma sílaba completa nesse pedacinho e continuar na outra. Eu não posso, por exemplo, vamos dizer que dava aqui, morar, e colocar só o A aqui sozinho, porque não é sílaba. Eu tenho que saber que tem que ficar uma sílaba. Então, é uma sílaba. Coloco o hífenzinho para dizer que continua na outra linha. E aqui, ó, morava. Então, eu posso deixar assim. Pode acontecer de a palavra, por exemplo, ficar assim. Dá o e o rá, vamos dizer. Deixa eu diminuir um pouquinho ali. Morava. E aqui na outra linha tem que ficar o vá. Mas nunca, gente, nunca coloquem uma sílaba incompleta. Se é morava, se dá até o escreve até o e o rava na outra linha. Não pode colocar, por exemplo, como eu falei para vocês, o aí aqui embaixo fica ava. Não pode, porque não tá uma sílaba completinha. Tá o ficou aqui ava. Então, não pode ficar o rava. Então, é isso que a gente vai fazer, gente. Separar as silabazinhas direitinho na página 44 e 45. Então, eu vou ler a proposta do livro de vocês na página 44. Na 44, tem esse textinho aqui, ó, pequeno texto, para vocês fazerem a leitura, primeiro quesito, para depois responder a letra A e a letra B. Certa vez, os ratos reuniram-se em uma assembleia para encontrar um jeito de livrar das garras do gato que morava na vizinhança. Ó, não deu para escrever todo na linha, continua na outra linha, morava na vizinhança. Foram muitas as propostas, mas nenhuma parecia resolver o problema. Até que a rata... Aí não deu para escrever a palavra ratazana toda, ó. Aí rata... Aí o rata e o zana veio aqui para outra linha. Sempre para o início da próxima linha. Esperta, mas uma ratazana esperta teve a ideia. Agora, no texto anterior, as palavras que foram separadas no final da linha foram qual? Foram 2 palavras, morava e ratazana. Elas foram separadas porque não deu para escrever na linha completa. Depois, por que essas palavras tiveram que ser separadas no final da linha? Porque não coube a palavra inteira na linha. Se ela não coube, ela teve que ser terminada na outra linha, porque a linha terminou e a palavra não coube na linha. Vocês têm que colocar isso, tá? Atenção, veja que forma a palavra morava poderia ser separada no final da linha. Teria que ser 2 formas. Por quê? Porque ela tem 3 sílabas. Vou apagar aqui para vocês. A palavra
palavra morava, ela poderia, né? Chegou lá no final da linha. Mó e o rava continuar na outra linha. Depende do tamanho da sua linha, quanto dá. Ou poderia ser que na sua linha você poderia escrever até o rá. E o vá continuar na outra linha. Aqui, ó, aqui coube até o mó e aqui coube até o mora. Vá. Aqui, se fosse, né, o primeiro exemplo, poderia ser separado assim. Ou seja, a palavra ela poderia ser mó, dependendo da linha, né? Escrever até o mó e o rava na outra linha, ou morar e terminar com vá na outra linha. Então, essas duas formas, porque essa palavra tem 3 sílabas. Você poderia escrever só a primeira sílaba e o restante da sílaba na outra linha, ou as 2 primeiras sílabas e a terceira sílaba caber na outra linha. Só não pode separar, tá certo? Desta seguinte forma, como eu falei, mó e o ava, porque não tá separando as sílabas corretamente, porque são 3 sílabas moravas, não 2. Mó, ra, vá, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso com a próxima palavrinha que tá aí, as palavrinhas do segundo quesito. Vocês vão separar a palavra esperta, pescoço e ratazana. Vocês vão separar. Então, esperta tem 3 sílabas. Aí, o que é que vocês vão fazer? Depois, agora é sua vez. Separe as sílabas e pinte a parte que poderia ficar em outra linha. Então, da palavra esperta, você pode pintar. Na primeira opção, que você vai separar, deixa eu deixar separadinho. Esperta. Na primeira proposta, você pode pintar as 2 últimas sílabas, né? Porque só pode caber, às vezes, só o es. E o perta, você pode pintar as 2 últimas sílabas ou pintar só a última sílaba, porque deu para escrever as 2 primeiras. Então, você separa desta forma e pinta aqui as 2 últimas sílabas e aqui apenas a última sílaba, tá certo? Mesma coisa com pescoço, que tem 3 sílabas, né? Separou, vai pintar na primeira proposta o có e o sol, e na segunda proposta só o sol. C cedilha O. Ratazana já tem 4 sílabas. O que é que vocês vão fazer? Separar. Se tem 4 sílabas, pode ter 3 possibilidades de você continuar a escrever na outra linha essa palavra. Como? Dependendo da quantidade de sílabas, se aumenta mais as possibilidades. Ratazana. Na primeira vez, você pode escrever só o rá. Só deu para escrever o rá na linha. Então, você vai pintar o tazana. Na segunda proposta, vocês irão pintar as 2 últimas. Aqui as 3 primeiras, as 2 últimas. Porque você poderia escrever o rata e não dá o zana. Você escreve o zana na outra linha. E a última proposta de ratazana é vocês pintarem apenas a última sílaba. Dá para escrever ratazan e o na não dá, escreve na outra linha, tá certo? Então, agora no terceiro quesito da página 45, você vai pintar a frase em que a palavra fininho foi separada corretamente. Gente, tem uma regra super interessante que vocês nunca podem esquecer. O NH, o LH e o CH nunca se separa numa palavrinha, tá? Então, se você tá escrevendo a palavra e foi farinha, eita, farinha, tem que ficar na outra linha, tá? Porque é uma sílaba também. O N não pode ficar e você botar o H na outra linha. Não pode. Porque
NH, LH, CH, nunca se separa. Então, a primeira proposta está separada dessa forma. Os ratinhos foram saindo de fini, o nhó foi para outra linha. Então, tá certo. A segunda botou fini, escreveu assim, ó. Fini e o HO na outra linha. Não pode, tá certo? Deixa eu apagar aqui para não confundirem. Não pode. Chegou na linha, escreve, não deu para escrever e vai continuar na outra linha. Não pode o NH ficar o N ficar sozinho, tá? Tem que ficar o NH junto. NH, ó, fininho. O nhó é uma sílaba também, tá certo? Converse com o professor e os colegas sobre por que uma das formas de separar a palavra não está correta. Foi o que eu já conversei com vocês, não é? Porque NH, LH e CH não se separam. E na segunda opção separou o N do H. NH, LH, CH não se separa, tá certo? Para finalizar a aula de hoje, a gente vai para a página 46, tá? Não tem a ver com separação de sílaba, mas tem a ver com a fábula que a gente estudou, que toda a fábula a gente está trabalhando. A gente trabalhou agora a separação da palavra no final da linha. Agora, se você fosse um ratinho da história do rato, né, Assembleia dos Ratos, que a gente viu que eles se reuniram para tentar resolver o problema, que era a perseguição do gato. A ideia foi dada, mas ninguém quis executar. Se você fosse um dos ratinhos, que faria para se livrar das garras do gato? Você vai escrever uma ideia de que você faria para se livrar da garra do gato, se você fosse um ratinho. Você vai escrever, tá certo? E vai desenhar. E depois você pode trazer para a sala para a gente ler qual foi a sua ideia para os seus coleguinhas, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje. A gente vai continuar trabalhando as fábulas, mas também trabalhando outros conteúdos em cima dessas fábulas na próxima aula, tá certo? Espero que todos tenham entendido. Boa aula e até a próxima. Tchau, tchau!